Olá pessoal, vamos começar a aula hoje. E aí, como é que foram na prova? Sábado? Todo mundo foi bem? Gabaritaram tudo? A prova tá boa, hein? A prova tá tranquila, hein? Fiquei sabendo já que a nota de corte vai ser 92, me falaram. O pessoal do tribunal lá ligou lá hoje na procuradoria e falaram, acho que vai ser 92, o pessoal tá muito bom. E aí, mas vamos lá, hoje nós vamos falar então de litisconsórcio, petição inicial, a aula especificamente é de petição inicial. Tá, então nós vamos falar devagar hoje, bem tranquilo. Segunda-feira, no final do dia, a gente está um pouco lento, né? Depois de uma prova ainda, se a gente falar muito rápido, vocês não vão entender. Então vamos lá, vamos começar por litisconsórcio, depois eu vou falar de petição inicial, falar emenda, aditamento, procedimento rito sumaríssimo. E por fim, se der tempo, a gente fala de dissídio coletivo. Dissídio coletivo, mais de passagem, que não é a matéria total de hoje, mas como é um rito procedimental, a gente vai falar também um pouco de dissídio coletivo, tá ok? Então vamos lá, começar por litisconsórcio. A aula passada, eu falei a respeito de partes. Vocês se recordam que a aula passada nós falamos sobre partes. E partes eu disse que um conceito antigo já de que eu venda era no sentido de que era aquele quem se pede em face de quem se pede. Ampliando esse conceito, veio Lieberman e disse que parte são todos aqueles que participam do contraditório. Incluiu então diversas pessoas dentro desse conceito de parte. Nós falamos também dos demais sujeitos processuais. Então são os atores do processo. Para ter um processo, ter esse espetáculo, teoricamente, que é o processo, nós precisamos de alguém, da participação de alguém nesse processo. E aí entram os sujeitos processuais. E os sujeitos processuais, eu disse que além das partes, que são os sujeitos principais do processo, nós temos também o Estado juiz, então o Estado representado pelo juiz, que é o que um ser equidistante, que vai decidir a relação. Falamos também do Ministério Público. Falei que dentro desse conceito de sujeitos da relação processual, nós temos a intervenção de terceiro, porque de certa forma eles entram também no processo. Vocês vão analisar isso em outra aula. E também falei a respeito do litisconsórcio. Não entrei especificamente no litisconsórcio, mas disse que o litisconsórcio também está dentro dos sujeitos da relação processual. E hoje, então, nós vamos falar do litisconsórcio. E o que vem a ser o litisconsórcio? O litisconsórcio nada mais é do que a pluralidade de partes, seja no polo passivo, como no polo ativo, ou nos dois polos, que é o que a gente chama de litisconsórcio misto. Então, o litisconsórcio nada mais é do que isso, é a pluralidade de partes, seja no polo passivo, como no polo ativo, ou nos dois pontos. E para que serve o litisconsórcio? A função do litisconsórcio primordial é a própria celeridade nas decisões judiciais. Mas ela também vem conjugada com a harmonia das decisões judiciais. Se nós temos duas ou três pessoas que demandam, e esse fato é comum entre essas duas ou três pessoas, se nós criarmos diversos processos, a possibilidade de ter decisões contraditórias é muito maior do que a gente colocar num processo só. E os advogados sabem muito bem disso quando você entra com duas ações. Aí você ganha uma e perde a outra, chega no outro dia o cliente lá, mas meu amigo ganhou, por que ele ganhou e eu perdi? O litisconsórcio acaba, de certa forma, com essa desarmonia dentro das decisões judiciais. Já fazendo esse parênteses que eu falei até dos advogados, eu trago para os senhores que, em regra, a gente não vê o litisconsórcio, e nós vamos ver as hipóteses hoje, mas, em regra, o pessoal não utiliza muito o litisconsórcio com frequência, exceto no caso do item 1, que eu vou falar daqui a pouco. Mas eles não utilizam por quê? A sistemática do processo do trabalho, de certa forma, privilegia a não utilização do litisconsórcio.